Salve, salve, simpatia! Começamos mais uma edição do Boletim de Ocorrência, hoje em formato podcast, para deixar você muito bem sintonizado. Muito obrigado a você pelo carinho, pela sua boa audiência, a você que interage, participa com a gente, o nosso programa Boletim de Ocorrência, que acontece aqui pela nossa TV 7, que é da nossa terra, é da nossa gente, e você interage, participa, né, pelas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram, enfim. É muito bom ter você na sintonia, muito bom ter você com a gente no nosso Boletim Podcast. Hoje é Dr. Jurandir Ribeiro Pereira, ele que é advogado, eu costumo dizer que é o advogado, médico, técnico em agrícola, o cara é formado em ciência da computação, esse cara é um multifacetado, está nos dando a alegria de participar com a gente hoje aqui com o nosso podcast, o Boletim de Ocorrência Podcast. E sempre bom ter você com a gente aqui. Na verdade, sempre bom você ter a gente, porque você participa em outros programas também aqui, né? Então, por isso que eu já estou logo dizendo que é sempre bom, tal, essa coisa toda. E aí, tá tudo tranquilo, tudo beleza? Fala pra gente aí como é que tá essa vida aí de advogado, começou recentemente, mas conte sua história, tire a rolha e despeje. Ou seja, eu estava só lembrando aqui, antes de iniciar, você fala Jurandir Ribeiro Pereira, né? Eu lembrei de um fato que... meu nome é Jurandir com Y no final, né? Sim, Ele sim. termina com Y. E toda vez que eu tenho que falar para alguém meu nome é Jurandir, eu tenho que explicar que é com Y. Certo. Mas é interessante que quando eu comecei lá na minha vida escolar, né? Lá na infância. Isso aí foi mais de 40, 50 anos atrás. Por aí. Eu pedi a benção a você quando era pequeno, mas Cascudo. E aí eu fiquei, aprendi, quando eu aprendi a assinar meu nome, e eu aprendi IR. Ih, rapaz. E aí fui escrevendo IR, na quarta série, que antigamente era quarta série, hoje é ano, né? Quarta série, com a professora Vanderlinda, um abraço para ela. Wanda, né? Conhecida aqui. Acho que foi minha professora também. Ela ensina aqui mesmo. Vanderlinda. Isso. Sim. Então, a professora Wanda, que ela percebeu que na minha certidão de nascimento não era com IR, era com Y. E eu tive que reaprender a escrever meu nome, assinar meu nome, tirando o IR e passando... Quando ficou aquela coisa como se fosse Jurandir, não? Porque o Y dá o som de agudo, né? Jurandir. Jurandir. A pronúncia fica... Tá certo, né? Porque é Jurandir com Y, então é Jurandir. Jurandir, não é Dir. Tá certo. E aí eu aprendi. Tu falando meu nome aí, Jurandir Ribeiro Pereira, eu lembrei desse fato. Porque assim, é Jurandir Ribeiro Pereira, mas até complicado ter chamado doutor Jurandir, que a gente que é acostumado a chamar de Juca pra lá, Juca pra cá, né? Acostumou o apelido chamar de Juca, você não pode chamar de doutor Juca, né? Mas tem que ser daí, certo, doutor Juca, se chamasse doutor Juca. Engraçado que as pessoas, esse título, né? As pessoas começam até na brincadeira e começam a chamar. Tem pessoas de amigos de infância, da Tiúba, que começaram na brincadeira, né, agora é doutor Juca, e começa a chamar e vira coisa normal para eles, chamarem doutor Juca, doutor Jurandir. E aí fica... outro dia mesmo eu estava conversando com uma menina, Elionai, um abraço para ela também, resolvendo uma situação dela aqui, e ela disse que quando a gente estudava juntos, ela me chamava de Juca. Depois que passou foi embora para São Paulo, ela me chamava de Jurandir. E quando ela está me chamando agora, ela fica chamando, não sabe se chama de Juca, se doutor Jurandir. Eu digo, não, pô, fique à vontade. Não se preocupe com título nenhum, não. Esse lance aí do advogado do direito, que é algo novo, no caso aí para você, algo novo, mas assim, já gostava, né? Para ser advogado, não é só pela questão financeira, né? Porque advogado sabe ganhar bem, mas não é bem por esse processo, é algo assim, porque assim, não, eu falei no começo aqui de multifacetado, mas é verdade, técnico agrícola, depois fez o curso teve alguns que eu não terminei, comecei e terminei, né? Tem um bocado de curso aí também, né? Tem mais coisa do que eu não falei aqui também. Olha só, eu terminei mesmo técnico em agropecuária, lá na antiga, que hoje é a IFBA, né? Na antiga Escola Agrotécnica Federal de Santo Inês. E aí depois comecei administração, aqui em Jaguaquara, na antiga FACE. FACE, sim. Não terminamos. E passei no concurso, no vestibular, na época, em Sistema de Informação na UESB. Aí fiz lá uns 6, 7 meses. Depois também, aí foi quando surgiu, eu estava passando por um problema, eu tinha uma escola de informática.
E essa escola de informática começou a falir. A informática, na realidade, você vê que hoje não se encontra mais. Então, já estava aquela fase de que foi lá para ali 2010, por aí, 2011. Então, já não tinha mais, as pessoas não tinham mais essa coisa, essa busca pelo curso de informática, né? E aí começou a falir, e daí eu tenho um irmão, Genilson, outro abraço para ele. Ele mora em Salvador e ele me convidou para que eu fosse para a Bolívia fazer medicina. Ele te convidou para ir para a Bolívia? Ele me convidou porque... Sim, mas ele foi contigo? O cara te convidou para a Bolívia, mas não foi contigo. No convite, quando eu digo convite, porque assim, como eu estava naquele momento ali desempregado, com a escola praticamente fechando, e sem emprego, estava casado com um filho, e aí ele é uma pessoa muito gente boa, graças a Deus, nossa família em geral, nós temos uma boa união, uma harmonia muito prazerosa. E ele trabalha na Petrobras. Então, nesse momento, ele disse, vendo a minha situação ali, financeira, como é que estava, desempregado, com a família para manter eles. Aí ele me convidou, que disse, vai para a Bolívia, que lá na Bolívia, a gente, quando entra com o visto de estudante, a gente não pode trabalhar. E aí ele disse, vai que é o que eu mantenho, eu te ajudo na parte aí, eu pago o curso e a alimentação a gente vai custeando de cá. E assim a gente foi, a minha sogra também na época ajudou, minha esposa também começou a fazer o curso. Medicina também? Medicina também. E aí nós ficamos um ano na Bolívia estudando medicina. Aí nesse ano, em 2013, nós ficamos em 2012, aí no final de 2012, esse meu irmão, Genilson, novamente ele disse, olha, você quer vir para o Brasil, que seria as férias, né, no final do ano, aí aqui a gente você pode passar aqui uns 6 meses ou um ano, estudando, eu vejo um cursinho para você, e você faz o cursinho para ver se você consegue a nota para você entrar na faculdade de medicina aqui no Brasil. E a gente, quando está longe de casa, a gente fica doido para voltar, né? E eu digo, não, pronto, a gente vai, a gente tenta e vamos fazer. Aí eu vim, fiz o vestibular, estudei, ainda fiquei no cursinho preparatório por uns 6 meses, depois eu preferi sair até porque eu sei que tinha uma despesa para ele. Ele não queria que eu saísse, deixar claro. Mas a gente se sente meio que um peso para as pessoas, né? Mas ele até reclamou. Ele disse, não, fique. Eu digo, não, vou sair, vou estudar para concurso. Aí saí, fiz o vestibular no final de 2012. E eu tinha 2 opções, ou vestibular, ou medicina, ou direito. Direito era a minha segunda opção. E aí minha nota não foi suficiente para medicina, mas foi suficiente para direito. E aí foi quando eu ingressei. Aí já ingressou. Direito. Então, assim, mas aí a vantagem desse lance todo aí da computação, da administração, da agropecuária, porque assim, se for algum caso, né, hoje vamos dizer que alguém procure o doutor Juca para algum caso na área de agropecuária, aí algum lance aí que deu errado aí, precisa de um advogado, pelo menos você já sabe o caminho das pedras. Aí facilita, né? Vai facilitar. Tem alguns conhecimentos ficam. Se o cara disser assim, não, rapaz, é porque tem um lance da saúde lá, foi um erro médico, o cara vai dizer, não, pô, de medicina eu entendo, então sei que eu vou fazer. Aí, não, rapaz, foi o quê? Não, é na área administrativa aqui da empresa tal. A administração também eu entendo. O cara, rapaz, foi o que o cara vendeu um computador e o computador deu errado. De computador também eu entendo, velho. Então, o cara já tá... Aí, já tá vendo que nada está perdido nesse Com certeza. Tudo traz um conhecimento para a sua vida, né? Sua experiência. É verdade, rapaz. Agora me fala aí a questão lá da Tiúba. Tudo começa lá da Tiúba, né? Da Tiúba. Tá com quantos anos agora? Eu estou com 44. 44 anos, rapaz. 44 anos começa tudo na Tiúba lá. Dona Fará e seu Cutia, né? Rapaz, tudo começa lá com aquela galera toda que Passos, Jair, Juca, Josuel... Luciana Genilson e Inéia. Todo esses filhos são 8 filhos? 7. 7 filhos. 7 filhos aí. 5 homens e 2 mulheres. Esses irmãos todos ali da Etiúba poderia estar hoje com cada um com sua fazenda, criando o seu negocinho, todo na agricultura, na agropecuária, mas, no entanto, resolveram partir para uma ideia diferente aí. Na realidade, Sérgio, nosso pai, ele sempre teve uma rocinha ali, pequena, de cacau, e ele foi um batalhador. Ele a subsistência de todos esses filhos, né? Imagine 7 filhos, com um pedacinho de roça que não dá, como eles chamam lá, 2 tarefas, 3 tarefas. Ou seja, por ano, na época que o cacau era bom, ele colhia por ano, em média, 100, 120 arrobas de cacau. Então, era bem pequena.
E para isso, no cacau a gente tem o chamado entre safra. Ele produz ali 6, 7 meses e depois tem entre safra que não produz nada. Então ele tinha que, aquele período, além de alimentar todos esses filhos, a família, minha mãe sempre daquela família mais antiga, né? Então minha mãe nunca trabalhou, era para cuidar dos filhos. Até porque não tinha como também. Não tinha, né? É isso. 7 filhos para cuidar. 7 filhos. Imagina, né? Aí, então, ele ficava se virando. Então, ele tinha que alimentar esses filhos durante a entre-safra e guardar algum recurso para, nessa entre-safra, ter como alimentar, ter o alimento. Então, meus pais foram uns vencedores, uns heróis, né? Digamos assim, para nós filhos, são os heróis. Mas meu pai, ele sempre dizia assim, eu lembro que quando a gente ia para a roça trabalhar, fazia alguns, eram menores, não iam, normalmente ia eu, Jair, que eram os mais velhos, né? E Passos. E ele sempre dizia, olha, não pense que isso aqui vai ter futuro, não. Roça, eu tenho minha vida toda em roça, não tenho nada. Então, busque outro jeito. E qual foi o jeito que a gente foi buscar? Estudar. Fomos buscar na educação. E aí a gente então buscamos a educação e, graças a Deus, a educação é que transformou a nossa vida. Tem até um candidato, foi candidato a presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, pelo Partido Democrático Trabalhista, né, o PDT, o Cristóvão Buarque, né, foi senador também, sim, né? Sim. Foi da família tradicional, inclusive o dicionário, né, Aurélio Buarque de Holanda, o Chico de Holanda, Buarque, esse pessoal todo da... o Cristóvão Buarque é ligado à família, eu acho que é tio, ou é primo, alguma coisa lá. E ele, o lema dele, quando ele foi candidato, era educação. A base de tudo é a educação. Sim, sim. Então, assim, se você tem educação, você tem aí, com certeza, se você tem educação, você vai ter segurança. Se você tem educação, você vai ter moradia, infraestrutura, porque a educação permite isso. Se você tem educação, você vai ser uma pessoa intelectualmente, né? A questão até espiritualmente, você tem educação em todos os sentidos. Então, são algumas situações que acontecem, que a educação é a base de tudo. Tendo educação, sim, você vai embora, né? Sim, sim. Às vezes não precisa você ser advogado, mas talvez até uma questão de uma graduação, mas a educação te leva a você a respeitar as pessoas, ter domínio próprio, enfim. Tudo eu acredito que a base é a educação. É educação, e aí as coisas, por exemplo, antes de a gente continuar a história ali, quando a gente começou, mas hoje, através da educação, posso falar, meu irmão Passos, hoje ele é concursado, como vigilante escolar lá na Itiúba, mas ele fez pedagogia. Uhum. Então ele nunca exerceu porque ele disse que está lá, está bem. A esposa dele é professora lá também. Aí tem Josué, vamos para Jair. Jair é fisioterapeuta hoje, mestre em saúde pública, se não me falha a memória. Tenho a clínica dele. Eu estou aí hoje como advogado. Josué é policial e fez educação física. Uhum. Genilson é administrador. Hoje trabalha na Petrobras, é concursado. E terminou direito agora, recente, vai pegar a OAB agora, já passou na OAB e já vai dar entrada no pedido da carteira. Aí nós temos Luciana, fez pedagogia, trabalha hoje na UFBA, na Faculdade Estadual. UFBA, UNEB. E fez pedagogia também. E tem Lucinéia. Lucinéia, ela não chegou a terminar. Ela terminou, começou a ter recente um curso, mas ainda tem tempo e eles estão na busca aí. A mais nova tem tempo. Mas ela chegou a cursar a Néia chegou a cursar, fez pedagogia ou algo? Ela começou outro dia aí, se não me falha a memória, não sei se foi letras, mas enfim, estão todos bem encaminhados. Isso, o esposo dela trabalha, é concursado no SAMU, né? Uhum. Então, graças a Deus, assim, a educação foi o caminho que fez a transformação da nossa vida. Uhum. Porque hoje era para a gente estar, talvez na Itiúba, sem emprego para todo mundo, sem saber o que fazer. Mas, graças a Deus, Deus foi guiando as coisas e através da educação, nós estamos lutando para vencer cada dia. Então, assim, saíram de lá, todos vocês, né? Jair foi o primeiro a sair? Primeiro foi Jair? Foi. Jair foi o primeiro que foi atrás de futebol, ele quase se profissionalizava, né?
chegou a jogar o Intermunicipal, disputar o Intermunicipal. Estava em destaque, estava com proposta para a Austrália, se não salvo engano, mas teve uma lesão no joelho e aí encerrou a carreira, mas ele disse que foi uma bênção de Deus, porque a partir desse momento ele passou a estudar a Bíblia, conheceu a Deus e hoje também a vida dele está, graças a Deus, está bem. É verdade. Mas é isso, mas começa lá, né? Tudo isso começa de um processo, zona rural, como a gente falou, né? A questão da educação e assim vai. Só para a gente trazer aqui dentro do boletim de ocorrência, alguns fatos, você é advogado, você vai acompanhar comigo alguns fatos. O pessoal da produção, cadê Luan? Luan tá aí. Joga para mim, Luan, as imagens aqui, só para a gente discutir um pouquinho de algumas ideias, de algumas situações que aconteceram, só para você ter ideia, nesse final de semana, o nível de violência em nossa região. Só para você ter ideia aqui, cadê? Traz para mim aí, não sei se você está aí com... pessoal da técnica, aqui é Luan Lucas, tá? Luan Lucas, pense numa mercadoria sem nota. Tá aqui, olha a situação aqui, se você tem ideia, isso aconteceu em Piauí, né? 2 irmãos, eles tiveram a sua casa invadida nesse final de semana, ali na cidade de Piauí, e um dos irmãos, ele veio a óbito e o outro baleado, né? Tem essa imagem, acredito que tem a outra também, a imagem, aí, você observa, eles arrombaram a porta, olha o que aconteceu com a porta da casa do rapaz. A porta que é horizontal ficou vertical, pra você ter ideia, né? Arrombaram a porta da casa dos irmãos e um morreu, jovens, tem até os dados aqui dos jovens, tá aqui na minha pauta, jovens, homens armados, segundo as informações, 4 homens armados em um veículo, aí o SAMU dando assistência, né? Situação complicada ali na cidade de Piauí, né? Então, assim, só para você ter uma ideia como é que está a questão da violência em toda a nossa região, né? Olha aí, né, a polícia chegando, o Instituto Médico Legal também fazendo análise. Para você ter ideia, Juca, aqui o Instituto Médico Legal, no caso Sérgio Defunto, né, que é um dos prepostos da Polícia Técnica, esse já é aqui em Birataia. Essa aqui já é outra imagem aqui de Birataia. Essa aqui já não é a mesma lá de Piauí, mas deixa a imagem aí que eu já vou falar dela. Só tem um perito para atender mais de 16 cidades na região. Aqui já é o jovem de Piauí ainda, você vê aqui, olha, e Piauí, um sendo socorrido, um dos irmãos sendo socorrido lá pela polícia, pela equipe do SAMU, a polícia acompanhando, mas um sem vida e o outro baleado para o hospital. A polícia está investigando se tem envolvimento com drogas, só para você ter uma ideia. Passa para mim aí, Luana, tem aquela outra imagem aqui que você jogou aí. Essa aqui já é de Birataia, tem a localidade aí, aqui dito nos meus autos, a localidade aí, olha, um terreno ermo, esse jovem aí, né? Lá na cidade de Birataia, também, final de semana, foi executado, olha, um jovem, segundo as informações, ele já tinha envolvimento com o mundo das drogas, e a polícia foi, né, recebeu a informação, chegou lá, o jovem executado com vários tiros na cabeça. Um lugar de difícil acesso para o veículo entrar, para recolher esse corpo, para você ter ideia. Então, são situações como essa, rotineiramente acontecidas em toda a nossa região. Aqui, olha, para você ter ideia, eu vou só fazer um balanço geral como aconteceu, para você ter ideia e fazer sua discussão. O que você, como advogado, vê toda essa situação. Olha aí, ó. Jequié, esse final de semana, um casal estava transitando quando elementos armados em uma moto, né? Que encontrei na web. Tá, ninguém te chamou aqui, tá? Os elementos armados tomaram o celular num assalto e, como se não bastasse, deflagraram 4 tiros no jovem. Foi encaminhado para o hospital, né? Está lá no hospital sendo monitorado, caso expira cuidados. Mas, para você ter ideia, eu fico perguntando, a gente que apresenta programa na área policial, a gente fica perguntando, mas, rapaz, se o infeliz já foi lá, roubou, né, assaltou, por que essa questão de ter lá que atirar no cara, né, rapaz? O cara não já deu, chegou lá, assaltou, levou o seu celular embora, dinheiro, carteira, seja lá o que for, o veículo, seja lá o que for, já tomou. Por que essa maldade em ter que atirar no cidadão, né, que é inocente, que ele está sendo roubado ali? Tem mais imagens aí? Tem mais imagens aqui pra gente, só para você ter uma ideia.
de situações que têm acontecido no final de semana. Isso é só você ter ideia. Piauí, Ibirataia, Jaguaquara, Jequié, final de semana, o número... Aí, olha, essa aqui é uma foto ilustrativa de um que eu chamo de cavalinho de roda, pra você ter ideia. Esse cidadão, um cidadão aqui de Jaguaquara, trabalhador, ele trabalha, né, correndo atrás do dia a dia, e ele comprou com muita dificuldade um cavalinho de rodas, uma Pop 100, e foi assaltado há um mês atrás, mais ou menos, assaltado e levaram a moto embora. Roubaram a moto dele, a moto branca. Essa moto foi vista em vários assaltos. Os meninos malinos roubaram uma padaria, roubaram um posto de gasolina, fizeram vários assaltos ali no entroncamento de Jaguaquara com essa suposta moto. A semana passada a polícia foi no encalço, trocou tiros, um deles trocou tiros com a polícia e infelizmente veio a óbito. Mas a moto continuou sendo procurada. Alguém até encontrou essa moto. Falou, está em tal lugar. Ligou para a polícia. Quando a polícia chegou lá, a moto já não estava mais. Ontem, a polícia militar, né, acionou, fez uma buscas e varreduras ali no entroncamento de Jaguaquara e encontrou a moto, que não estava mais sendo uma moto branca. Pintaram a moto de preto, né? E agora a moto já é preto e ontem a polícia conseguiu aí recuperar essa moto. Ali em Jequié, um cidadão, para você ter uma ideia, isso aqui é só para você ter uma ideia, final de semana. Em Jequié, um cidadão, ele cheirou até umas horas, fumou até umas horas, tudo que não presta, né? E o avô foi chamar a atenção dele, ele agrediu o próprio avô, né? Para você ter uma ideia, o próprio avô, num momento ali de descontrole emocional, tudo isso promovido pela droga, o cara vai e faz uma desgraça dessa, e aí agride o próprio avô, para você ter uma ideia. Então, o descontrole, eu digo sempre que as drogas, ela carcome os neurônios do cara, porque não é possível. O cara que agride o avô, ele... Aí é a situação complicada. Tem mais imagens aí, tio? Então, assim, é só para você ter ideia. Mas aí, fala pra gente aí, como é que você, como advogado, vê essa questão da violência crescendo, essa questão aí, como eu citei, por exemplo. O que me chama a atenção de todos esses fatos aqui são esses fatos dos menores, né? Menores aí que um morreu, o outro foi baleado, mas o fato aí do cidadão ter roubado o celular e atirado no outro, né? Isso aí me deixa assim... Rapaz, é uma situação... Não sei entender. Como é que você vê aí, dentro da lei, o que a lei faz? Porque a impressão que a gente tem, às vezes, do advogado, é que o advogado ele não está só para defender, só para acusar, não seria a palavra correta, né? Mas a impressão que a gente tem é como defender um cara que vai... Observe o argumento. Vamos dizer que eu sou promotor e você é advogado. O cara está ali, está tendo julgamento. E o cara, ele simplesmente assaltou uma pessoa, levou o celular e, quando ele sai, atira, dá 4 tiros. Porque diz assim, não, deu só um tiro. Não é isso? Deu só um tiro. Mas aí, vamos dizer que ele roubou e assustado, montou na moto, deu um tiro para trás e aí esse tiro atingiu a pessoa. Beleza. Você ainda fica, não, ele foi ali assustado. Mas o cara dá 4 tiros. Né? Então, assim, como você vai agir dentro de um patamar, usando a lei, para defender um cara como esse? Não, eu quero só entender isso aí, porque, sincero, honestamente, na minha cabeça eu não consigo entender. Vamos lá, Sérgio. Primeiro, o advogado ele tem autonomia para dizer se ele defende ou não. Não é obrigado, digamos, alguém me procura numa situação dessa e o que? Não, doutor, para o senhor poder defender, aconteceu isso e isso. Eu posso dizer não. Eu não tenho obrigatoriedade só porque a pessoa me procurou, não. Agora, o julgamento de uma pessoa dessa precisa ter de um defensor. A lei não permite que ele seja julgado sem um defensor. Aí pode ser um advogado, seja um advogado particular, pode ser um da defensoria pública. Ele tem essa obrigação. O Estado tem que doar, ou seja, se ele chega lá e na hora do julgamento não apresentou advogado, o juiz só pode continuar a audiência se apresentar um advogado. Aí o juiz, o advogado dativo, determina que um advogado ali, que esteja normalmente num fórum, fica um advogado ali de plantão. Vem aqui, falando para defender esse cara aqui. Para fazer isso. Mas outro detalhe, Sérgio, o advogado, ele vai usar a lei. Todos nós temos direito à defesa. Certo. Todos nós. Independente o bandido, aquele que está com conflito com o vizinho,
relacionado a uma terra, um imóvel, uma casa, então, previdenciário. Então, todos temos o direito da autodefesa, é um princípio, né? De você ter a sua defesa, você justificar o que aconteceu. Então, nesse sentido, o advogado ele vai utilizar a lei para que não seja a punição para aquela pessoa não esteja acima do que a lei permite, ou esteja abaixo do que a lei. Vamos colocar assim, que não seja de acordo com a minha vontade, porque a vontade que dá é de esganar. Isso, sim. A vontade do cara que dá é chegar ali e esganar e dizer, miserável, tu fez uma miséria. Esse é o ponto. Porque assim, antigamente, nas civilizações passadas, existia a autotutela. Se não me engano, o nome do princípio é autotutela. Ou seja, se eu chegasse na sua família e matasse um parente seu, você iria atrás de mim para me matar. Se não me encontrasse, você chegava e matava um familiar meu. Era assim que funcionava a lei em civilizações passadas. Foi passando o tempo, foram vendo que pessoas que não tinham nada a ver na história, só porque era parente que morriam, então o Estado tomou esse poder para si, para ele poder dizer o direito. Entendi. Então, o advogado ele vai utilizar a lei para defender o seu cliente, seja em qualquer situação, mas quem vai dizer o direito é o Estado através do juiz, que é quem representa o Estado. Então, quem determina tudo ali que vai acontecer é o juiz. Se vai ser aplicada determinada pena, se vai maior ou menor, se vai ser a mínima ou a máxima, vai ser o juiz. O advogado está ali para tentar buscar a lei, porque a lei diz que ele é indispensável à justiça. A gente não tem a impressão de que a gente tem alguma situação que você olha assim e diz assim, rapaz, ali não tem jeito, não, ali é caso perdido. O cara vai lá, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de um júri que eu fui. O camarada, ele matou a esposa com golpes de madeira, um porrete. Um porrete matou a esposa. E, no entanto, eu sou fã dessa área de policial, essa coisa de polícia, essa coisa de júri. Todos os júris, se eu puder, eu estou por lá para participar. É o que eu gosto da coisa. E aí, o que acontece? Mas você via que aquele cara não tinha escapatória para ele. Não tinha argumento. Então, o que acontece? Ele disse, olha o argumento que ele usou, né, na sua defesa, ele, né, no momento de ser ouvido ali, diga a ele, não, eu cheguei, a mulher estava com outro homem, né, e tinha um cara atrás da porta com um pau, eu fui lá e me defendi, peguei o pau e matei ele, bati no cara, botei para correr, bati na mulher. Lorota, não existiu aquilo, né? Então assim, aí o advogado perguntou, você toma remédio? Na hora do advogado fazer ali aquela cariação ali, né? A defesa dele, o advogado conversar com o cliente, né? Aí perguntou, vem cá, você usa remédio controlado? Toma. E naquele dia você tomou? Ele não tomei, não. Pelo amor de Deus, né? Tava na cara o cara. Então, assim, são argumentos que às vezes que você observa e diz, rapaz, não vai para lugar nenhum isso aí, velho. No júri, ele tem uma diferença para o advogado, né? A audiência é normal, que o júri ele é mais para quando é homicídio, né? Esse tipo de crime assim. Então, não é todo crime que vai para o júri. O júri tem os crimes que é mais relacionado à tentativa de homicídio, ao homicídio. Os outros são audiências só entre o advogado, o seu cliente, juiz, Ministério Público. E outro advogado, se tiver um advogado de acusação. Então, no sentido do júri, existe uma diferença, porque na audiência de instrução e julgamento, onde está só ali juiz, o advogado, as partes, ali tem as partes técnicas, são as provas. Aí houve o depoimento dele. No júri já é diferente, o advogado pode... tanto que, voltando aqui na audiência de instrução e julgamento, o advogado ele faz pergunta, ele é aberto para ele fazer perguntas, tanto para o seu cliente quanto para a outra parte, seja a vítima ou seja o autor. A oportunidade dele é essa. No júri já é diferente, ele tem aquela parte da fala dele, de ele poder, e ali ele pode usar até a parte teatral, o advogado. Sim. Ele tem que usar todos os meios possíveis para que ele defenda... o que mais usa é a parte teatral mesmo, né? E para ele convencer o júri, que são pessoas das Agora, qual é a diferença aí do júri popular para o outro espécie de júri? Porque existe o júri, que esse júri aí, no caso, quem vai julgar... Só o júri popular, existe o júri popular e as audiências de instrução e julgamento. Sim, certo. Porque geralmente a parte de quem vai tomar uma decisão com relação àquela situação, se o camarada vai ser... Dentro de um processo, quem é que toma a decisão?
os jurados que vai definir no júri. São os jurados ou é o juiz? Quem é que vai dar a decisão final? Quem vai dizer se é condenado ou não é o júri. Entendo. É o júri. O juiz ele vai aplicar a pena. Em cima do que o júri determinou se ele é culpado, então o juiz agora vai ver quais foram as penas. E sim, tem outra coisa, por exemplo, o advogado. Às vezes o Ministério Público, quando apresenta a denúncia, ele apresenta várias qualificadoras. Por exemplo, um homicídio. A pessoa matou sem dar defesa ao outro. Isso é uma qualificadora. Por motivo torpe, motivo banal. Então, é uma qualificadora. Aí o Ministério Público vai e joga todos esses crimes, essas qualificadoras, em cima do crime de homicídio. Certo. Aí aumenta-se a pena. Então, o advogado vai trabalhar, se percebeu ali que não cabe uma daquelas qualificadoras, ele trabalha em cima daquelas qualificadoras para diminuir a pena. Digamos, o crime, o cara já confessou, ele realmente matou, ele cometeu o homicídio. Mas na denúncia vai lá, ele cometeu um motivo torpe. Aí vem réu primário, bom comportamento. Moradia fixa. Então, a emoção do momento, como até você falou nesse crime, parece que não teve nenhum de emoção no que você apresentou. Mas, às vezes, você falou de uma traição. Sim. O cara, você citou agora, que você assistiu um júri. Então, o advogado utiliza que no momento da emoção, encontra a esposa dele com outro na cama e ele não conseguiu conter a sua emoção. Então, tudo isso o advogado trabalha para tentar comover o júri, para que o júri possa diminuir ou tirar algum qualificador ali que o Ministério Público apresentou em cima daquele crime. Deixa eu usar aqui algo também que... a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha e ficou com aquela interrogação. Por exemplo, o cidadão, olha que história, o cidadão, ele estava num bar, quando alguém chega e usuário de droga, tal, enfim, há uma discussão. E o camarada, ele pega um objeto pontiagudo, não se sabe se foi um espeto, se foi uma faca, algo, e desfere um golpe no outro rapaz, e aí esse rapaz vem a óbito. Lá, quando feito ali o legista, né, faz toda aquela perícia, e mostra que o rapaz ele não morreu por causa do objeto pontiagudo que o furou, mas ele morreu porque houve ali um sangramento e ele já era uma pessoa predisposta a ter um problema relacionado a apendicite, tá? Então, ele já estava predisposto a apendicite. Então, quando ele não morreu com a furada, mas ele morreu porque houve uma espécie de uma hemorragia que gerou a apendicite. Olha que negócio meio maluco. E o cara morreu. Ou seja, no julgamento, o cara que deu a furada lá foi inocentado. Eu não consigo entender. Eu digo, mas que doideira é essa aí desse negócio? São casos complexos, né? Isso aí, justamente, a defesa vai trabalhar em cima disso. Desse momento, dessa situação e tentar mostrar para o júri que não foi aquilo que matou ele. Mas mesmo e também tem que mostrar que não foi o espeto, né? Que levou ao outro problema, porque se tiver relacionado também pode ser condenado. Mas tudo, Sérgio, vai depender do júri. Por exemplo, nós temos um caso aí, ficou bem nacionalmente conhecido, de Kátia, uma médica que atropelou. E os advogados trabalharam de uma forma bem, conseguiram convencer o júri e absolveu a médica. É que ali parece que vai ter um novo julgamento. O crime aparentemente hediondo ali, né? Então essa situação. Então o advogado vai trabalhar todo em cima das provas, do que foi apresentado como denúncia, ele vai apresentar suas provas e tentar comover o júri. E se o júri achar por bem que ele deve ser inocentado, aí o juiz não pode fazer nada também. A decisão é do júri se vai condenar ou não. O juiz apenas, nesse caso aí, ele vai especificar a pena. Quanto vai ser quais são as qualificadoras que o júri diz que ele pode participar, quantos anos daqui, quantos anos ali, e junta e diz, olha, ele foi condenado a tantos anos. Mas ele, porque o júri disse que ele é culpado, entendeu? Mas se o júri inocentar também,
Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas aí tem como recorrer essa coisa toda, esse processo todo? Mesmo que o júri dizendo, não, foi inocentado aqui, mas pode recorrer. Não, o Ministério Público vai recorrer, mas normalmente a decisão do júri é aquela decisão que é difícil de ser mudada. Então, assim... não é para ser mudado na realidade. Mas isso já aconteceu com o caso do júri votar e dizer assim, olha, aqui está inocentado, e aí... Não é o júri. Agora, ele pode... No caso de Kátia mesmo, me parece que recorreram, como ficou com moção nacional. Sim. Parece que foi anulado esse júri. Não parei, mas ouvindo assim no reportagem, parece que foi anulado e iria ter um novo julgamento. Sim, mas quem anulou? No caso, foi aí agora já é o segundo grau, já é o Tribunal de Justiça. O Tribunal Porque não é para ser anulado. Sim. Mas foi um caso excepcional. É um caso excepcional, porque o que o júri determina... Porque, assim, o que pode ser recorrido? Bom, você falou, a decisão do júri pode ser mudada? Não. Porque o júri vai dizer se é culpado ou inocente. Certo. Se ele diz que é inocente, acabou. Se disser que é culpado, e aí o juiz, no cálculo da pena ali, deu uma pena que a defesa acha que está muito acima do que era necessário, aí ele pode recorrer para reformar a sentença o número de anos que o juiz deu, mas não mudar para ser inocentado, porque o inocentado não pode mais. Ele vai recorrer relacionado à pena, a quantidade de pena que foi estipulado, não por ser absolvido, culpado ou inocente. Entendeu? O negócio é complexo isso aí. É por isso que vocês estudam aqueles livros desse tamanho, assim, que... Vadimeco, famoso. Não, rapaz, porque assim, são duas situações. É por isso que se fala. Não, o advogado ganha bem, merece e tal, assim como também o médico ganha bem, mas também porque eu quero estudar. Olha os livros que vocês estudam, pela mão, aquela toreba de livro que não tem mais tamanho, que o negócio é complicado. E o Brasil hoje muitas leis, né? Você tem que estar se atualizando sempre, porque todo instante está surgindo novas leis em determinada área e você tem que estar atualizado, porque senão você... E olha que nós falamos aqui só de direito, só de questão de crime, né? Nós falamos aqui só crime, né? Então aí você vai, tem penal, tem previdenciário, tantas outras aí, bem de herança... familiar, é muito complexo. Deixa eu te perguntar aqui, já que você está falando aí a questão. Presta atenção, olha a situação da jovem. A menina, ela trabalhou aí 35 anos. Ela trabalhou 35 anos numa determinada empresa. Preste atenção. Ela trabalha nessa empresa, chega um momento, depois dos 35 anos, ou melhor, nesse período de 35 anos, essa empresa passa por vários donos. Permanece o local ali, permanece a estrutura, né? Uma empresa, ela permanece a estrutura, só que essa empresa, ela permanece, o dono morre, fica a herança para a filha e para o genro, presta atenção, fica a herança para a filha e para o genro. Diante aí dessa situação, esse genro, ele aluga o prédio para outra pessoa, vence o tempo, ele aluga agora para outra pessoa, e a menina continua trabalhando lá, e vence e vai, dá um total de 35 anos. E aí agora essa jovem, depois de 35 anos, ela pede, 35 anos ela dá entrada na aposentadoria. Mas quando ela procura o direito dela, ela diz, não, você não tem direito, porque o prédio continua sendo do dono, mas as empresas passaram por vários donos e esses donos não recolheu o INSS. Como é que fica a situação dessa jovem agora? Pronto, Ela tem direito, ela pode até tomar o prédio, se ela quiser, se fosse o caso? O direito dela, previdenciário, ela tem que ter a qualidade segurada, ou seja, ela tem que estar contribuindo. Sim. Mas daí, no caso, seria a empresa? Pronto, não recolheu a empresa é que recolhe, né? Mas, ela, para o INSS reconhecer o direito, ela precisa estar contribuindo, recolhendo. Não recolheu a empresa, o que é que acontece? Aí agora ela vai entrar com um processo, trazer as provas judicialmente e para que seja reconhecido esse tempo. E, normalmente, se ela tiver prova suficiente ali, a Justiça vai reconhecer esses 35 anos e o INSS vai ter que aposentá-la porque a Justiça determinou, porque reconheceu que teve tempo. Aí, agora, o INSS, se quiser, o INSS vai agora atrás dessas outras pessoas, processar essas outras pessoas, para que eles paguem para o INSS o que eles não recolheram. Aquele tempo todo que eles não recolheram. Mas ela, tendo as suas provas, ela pode entrar na Justiça buscando o reconhecimento desse tempo. Eu digo isso porque a gente faz o seguinte, numa conversa com ela falou, não, aí não tem jeito não, porque já passou de um dono para outro dono, para outro dono, para outro dono, para outro dono. Se ela tendo as provas, e a carteira dela continua assinada. Aqui acho nem carteira assinada esse negócio, nesse então, caso. aí ela tem que ter provas
para apresentar para a Justiça, para mostrar para a Justiça que ela sempre trabalhou, que esses 35 anos ela trabalhou nessa empresa. Até porque todo mundo sabe que ela trabalhou. Pronto, ter testemunha também já vai ajudar bastante. Algum documento na lá verdade, testemunha vai ajudar bastante, vai ser a chave principal para que ela possa... Não seria principal só, Sérgio. Hoje, testemunha é mais uma prova. Ah, sim. Porque testemunha a gente até chama no direito, quando a gente estava estudando, é um termo que se usa, é prostituta das provas. Por quê? Porque não é fiel. Sim, porque você não testemunha, você tem a obrigação de você falar a verdade. Mas se você não falar a verdade, quem vai saber se é ou não? Não, isso também pode ser testemunha a favor ou pode ser contra, né? O camarada trabalha a vida inteira, trabalhou com a pessoa. Então mas pode ser contra ou pode ser a favor. Mas o que é mais difícil contestar? Um documento. Mas também vai ser importante a prova, porque o juiz também ele vai perceber quando alguém está querendo favorecer um e denegrir o outro. Então, tem todo esse contexto. Mas ela pode buscar, tendo essas provas, e buscar junto à Justiça o reconhecimento desse tempo que ela trabalhou. E a Justiça reconhecendo, o INSS tem por obrigação fazer, e aí, agora, se o INSS quiser, que vá em busca desses valores que eles não deportaram junto contra essas pessoas que estavam lá. Mas o negócio é bem complexo, né? A questão da lei. Agora, a lei no país, ela se apega a quê? Ela tem uma... Qual é a base da lei brasileira? Ela tem uma base, se apega a algo? Alguém disse um dia, não, a base da lei brasileira são, por exemplo, os 10 mandamentos. Porque lá está escrito algo que é para a vida do ser humano. Tem uma certa influência? Tem influência de outras leis, né? De outros doutrinadores. Por exemplo, até a lei romana, de lá, tem influência em muitas olha quem leis. chegou aqui. Aí, ó. Doutor Jair. Doutor Jair Ribeiro aí, ó. Falaram o seu nome aqui e já foi emocionado aqui, ficou emocionado aqui. Disse que você é o próximo aí para poder falar aqui no nosso boletim de ocorrência em formato de podcast aí. Aí tem história, aí tem história para contar, né? Aqui vai dar o programa hoje já tem quase mais de uma hora. Que hora é essa no teu relógio aí? 11h06. Tem mais, quase uma hora aí. Você já deu muitas notícias aí, Sérgio? Eu fiz um resumo aqui com as 6 notícias mais ou menos. A gente fez só um resumo aqui. Mostrei para ele, a gente falando de algumas situações que aconteciam em nossa região, e a gente está batendo um papo falando sobre lei aqui. Por exemplo, a gente falou sobre o direito criminal, mas também sobre o direito trabalhista e outras coisas mais aqui. Então você está aproveitando para aprender. Dessa aí até eu estou querendo ser advogado. Na verdade, Zé. Aí num caminho, daqui a pouco ele vai em outro, mas tá bom, tá um bate-papo legal. Mas veja só, ele falou o seguinte, que olha só, ele é multifacetado. Certo. Ele é multifacetado, ó. Ele é técnico agropecuário. Sim. Ele fez um tempo estudando faculdade de administração, um tempo estudando medicina, outro tempo sistema de informação e faculdade de direito. Rapaz, o cara desse, rapaz, aí até a NASA tem que vir estudar um homem desse, rapaz. Ele é pouco que quer, e só conseguiu terminar direito. Mas começou. Até porque é aquilo que eu falo, vocês têm um negócio, eu não sei qual é o acordo que vocês têm com as faculdades e com os concursos públicos, que passam em tudo. Eu nunca vi um negócio desse. Não, eu acho que a gente tem uma relação com... né? Essa relação agora, uma outra coisa, aproveitando aqui, daqui a pouco eu vou estar falando no programa Na Mira da Saúde sobre espinhela caída. Rapaz, já ouviu falar sobre isso? Já. É uma dor que dá aqui no meio dos peitos. Não, mas e como é que trata? Você sabia como é que trata? Dizem que é com a reza. Com a reza. Mas não é só assim, lá, não. Minha avó rezava. Tua avó? Rezar, fazer uma reza lá, um negócio... Não, mas tem... Os galinhas arruda. Tem um detalhe, o Luan já me disse, e eu tenho conversado com algumas pessoas, eu estou pensando em trazer uma rezadeira aqui num programa. Pois é interessante. Vou trazer uma rezadeira pra gente conversar, entendeu? Pra gente conversar. Eu sei que tem um cordão, tem uma pedra na cabeça, tem uns detalhes ali. Tem todo o processo e a coisa funciona, viu? Não, sim. Se as pessoas vão, funciona. E a gente precisa descobrir, e aí a gente vai descobrir também depois... anatomicamente o que é isso, entendeu? Sim, vamos conversar sobre as coisas. Tem o peito seco, né? Peito seco também. Aí já é outro problema. Peito seco também, tem o espinhela caída, peito seco, tem um bocado de doença assim, né? Negócio de... Peito de pombo, entendeu? A gente diz de forma... Qual é o nome daquele negócio que o cara tem um buraco aqui no meio dos peitos? Peito de pombo. Ela é peito de pombo. E o pra fora, é peito de quê? Porque tem um que tem pra fora e pra dentro, né? Não, pra fora a gente não fala muito não. Então vai ser um bom assunto, né? É bom assunto. Porque a gente sempre
Porque espinhela caída, mesmo eu passei minha infância toda ouvindo espinhela caída que tem que ter rezado. Então a ciência pode explicar alguma coisa, né? Tinha Não sei. algumas pessoas lá na nossa região Dona Bilio, né? Dona Bilio, Valdemar Vieira, pessoas que já faleceram. Dona Bilio? Dona Bilio não. Tá viva. Valdemar sim. Mas eram pessoas que resolviam o problema e as pessoas iam, né? Então nós vamos conversar sobre isso. Funciona. Para que as pessoas aprendam. Vai ensinar como fazer a reza aqui. Beleza, viu? Tá bom, vou deixar vocês aí, jogue duro aí. Beleza, tranquilidade. Mas é isso, você vê, né, como são as coisas, né? Jair Só lembrando, tem uma outra tradição lá, desse assunto do Dr. Jair, que eu achava interessante. Quando a gente tinha a garganta, o nome que a gente usava lá era o pinguelozinho da garganta, né? Pinguelo, né? O pinguelo da garganta. O pinguelozinho. E aí, quando ele estava torto, aí a gente sentia aquelas dores. Sim. Na realidade, era um problema de garganta, né? Mas eu tinha uma tia que ela também, a saudosa tia Maria, já faleceu há alguns anos. E ela tinha, dizem que parece que tinha ter filhos gêmeos, ela teve filhos gêmeos. E aí, quando acontecia isso, a gente ia para ela e ela botava um dedo aqui no céu da boca, empurrava para cima e puxava o cabelo. Rapaz, doía. Eu acho que aí depois melhorava um pouquinho, mas era uma situação que ainda... Não, deixa eu te contar a história que aconteceu. Rapaz, aconteceu um negócio assim, um outro dia, né? Uns tempo atrás, eu estava num determinado local, e aí... Rapaz, negócio, tinha um casal, assim, duas pessoas de mais idade conversando, né? Um senhor e uma senhora. E aí a senhora conversando comigo. Aí falou assim, rapaz, fulana tá... falou relacionado à neta, né? Tá com problema na garganta, tal, tá a garganta doendo, assim, tal. Aí ele perguntou, isso é problema no pinguelo, né? Rapaz, a mulher olhou, o quê? Você não é problema na garganta, no pinguelo? Rapaz, e aí a mulher ficou... na garganta, no pinguelo mesmo. A gente aprendeu em criança, o nome era esse. No sentido pejorativo da mas palavra. Mas o pinguelo da garganta. Aí quando entortava, que aquilo doía. Vai imagina puxar, né? Deve ser que... Empurrar por baixo e puxar por cima. Deve ser que isso aí fazia esquecer da dor. Ficar lá dentro. Não tinha questão de dor do dente, que você botava um alho, né? Colocava um alho, tá com dor de dente, aí colocava um alho no dedo, amarrava um alho no dedo, meu amigo. Aquilo assava o dedo, que você tirava, dava aquela bolha que não tem mais tamanho. O que acontece ali? Eu acho que a dor do dedo fazia você esquecer da dor do dente. Aí outro detalhe também, era quando a gente torcia o pé, o dedo, jogando bola. Aí torcia aí ficava doendo. Aí tinha que levar uma senhora, lá já tinha uma outra senhora também, e parece que essa tia Maria também fazia. Que tinha ter filhos gêmeos. Filhos gêmeos. E aí, rapaz, pisava em cima com o pé. Esse doía também, viu? Dia que pisava, né? Um dia a Dona Helena era minha vizinha. A Dona Helena teve filhos gêmeos. Inclusive, na verdade, foi um aborto, né? Teve um aborto de filhos gêmeos. E aí eu descobri, rapaz, não aguentava, era só jogar. E eu nunca fui jogar bola, mas aí quando eu ia com a meninada da rua lá no bairro da Palmeira... Não sabia jogar, chutava o chão. Eu chutava o chão, rapaz. E eu vinha pra casa mancando, morrendo de dor. No outro dia, pra dormir, rapaz, uma dor miserável. E eu chegava no dia, Dona Helena, pelo amor de Deus, Dona Helena, pisa aqui. Dona Helena vinha pisar. Ai, Dona Helena, devagar. Pisar no pé. Rapaz, é sofrimento que a gente passa, rapaz. É cada coisa, né? Mas é isso, essas tradições, né? Essas tradições que acontecem. E são coisas, às vezes, psicológico, mas são questões assim que tem coisas que não tem explicação. Mas, enfim, né? Ainda bem, né, que nós temos essas situações. Tinha a questão mesmo de uma coisa interessante, era quem tinha verruga. Não tinha que a verruga jogava umas pedras de sal dentro do fogo e você tinha que correr para não ouvir o Passava em cima da verruga e jogar para não ouvir o estralo. Se você ouvisse, o negócio não funcionava. Então, cada situações, né, rapaz? Mas é isso, Juca. Falando aí de direito, falando de tradições, falando de vida, falando de situações. E a gente quer seguir aí, né? O horário já está avançado para você, tem que atender um cliente. Tem um cliente ali agora. Mas assim, a gente agradece pela participação no nosso programa, nosso podcast aqui. E o espaço está aberto, sempre puder, aparece por aqui para a gente debater alguns assuntos e bater aquele papo, falar de coisas interessantes, falar de vida, falar de direitos, enfim. É interessante, Sérgio, que quando a gente... Você já está me falando isso desde sexta-feira, né? Uhum. E eu sempre, rapaz, o que é que a gente vai falar? E você, não, qualquer coisa lá... E a gente fica meio preocupado, o que é que vai falar?
Para a gente, porque normalmente, quando até mesmo um advogado, você vai falar sobre um assunto de direito em determinado lugar, uma rádio lhe convida, e você... Qual é o assunto para a gente poder estudar? Porque, como eu disse, a lei é ampla, né? Então, precisa dar uma estudada, porque são detalhes que eu posso... E aí você não pode ficar tranquilo e a gente fica... Mas realmente foi um bate-papo aqui muito interessante. Não tem a gente, se tivesse tempo, a gente ia ficar até 12, 1 hora. Né? Mas por a gente que é amigo já há muito tempo, né? Tem assunto aí. Cuscuz era bolo de aniversário, né? Que eu pedi a bênção a você, que era menorzinho. Mas é isso, a gente agradece pela participação do nosso boletim. A gente volta. Sempre a gente volta por aqui. O nosso boletim, podcast, não tem dia para voltar. A gente volta uma vez na semana, 2 vezes na semana. Vai depender de quem queira participar. É só entrar em contato com a nossa redação. E a gente vai estar colocando aqui, trazendo as ideias, trazendo informações, trazendo pessoas interessantes. O bate-papo do podcast é isso aí. Mas valeu e a gente sempre está voltando por aqui. Um abraço. Um abraço a todos aí.